Meus queridos alunos do terceiro ano, aqui sou a professora Alessandra e vamos estar juntinhos de vocês nessa videoaula, explicando aqui para vocês mais um conteúdo aqui do terceiro ano. Espero que vocês estejam ligadinhos a cada dia e não percam nenhuma das nossas videoaulas. É muito importante que você esteja nesse contato, mesmo que virtual, mas que você possa a cada dia estar sempre se atualizando, sempre estando aqui juntinho, para que a gente possa cada vez mais crescer aqui nos nossos conhecimentos, tá bom, meus amores? Então, vamos à nossa videoaula de hoje. A nossa videoaula de hoje será aqui na disciplina de História. A gente sabe que na disciplina de História a gente estuda um pouco da nossa história do passado para entender a nossa história atual, a nossa história presente, do nosso presente. Então, queridos, nós vamos aprender aqui sobre tempo histórico e tempo cronológico. Esse assunto vai estar no seu livro, nas páginas 115 e 116. Então, nós já podemos observar aí, através do nosso texto, né, do nosso título, que há uma diferença entre o tempo histórico e o tempo cronológico. Então, nós vamos aprender quais são essas diferenças, nós vamos aprender a diferenciar cada um desses tempos. Então, vamos lá. Os seres humanos, eles sentiram a necessidade de contar o tempo desde o começo de sua existência. Então, as pessoas, elas sentiam aquela necessidade de saber qual tempo, em que período estavam, desde ali onde elas começaram a entender nesse processo. Então, elas tiveram essa necessidade de contagem do tempo. Quando o marcavam por meio da constante observação dos fenômenos naturais, como o dia e a noite, as fases da lua, o nível das marés, o crescimento das plantas. Então, eles, como não tinham esse calendário, né, bem antes, né, no processo bem anterior, como eles não tinham esses calendários, eles começaram a observar através dos fenômenos naturais, começaram a fazer essa diferenciação de tempo, observando o dia e a noite, observando também as fases da lua, o nível das marés e até mesmo o crescimento das plantas. Então, com essa necessidade de contagem do tempo, eles começaram a perceber que esses fenômenos naturais, eles tinham certos períodos. E eles começaram a observar esses períodos para poder fazer essa observação, essa distinção entre esse tempo. O tempo, ele pode ser contado de formas diferentes. Primeiro, pelo tempo cronológico ou também pelo tempo histórico. Então, nós vamos entender como pode ser contado dessas formas, tanto pelo tempo cronológico, como também pelo tempo histórico. Olha só, primeiro nós vamos observar aqui o tempo cronológico. O tempo cronológico é o que é medido com precisão por instrumentos de contagem, como relógios e calendários.
Então, esse são o modo como aquelas pessoas, elas faziam essa contagem por os relógios, pelos calendários. Então, eles utilizavam os calendários para fazer essa contagem, conforme nós iremos observar aqui no nosso slide. Então, o tempo cronológico é aquele que é medido com precisão por instrumentos de contagem, como já falamos, os relógios e também os calendários. Ao longo da história, existiram diversos tipos de relógio. Os relógios que vocês observam hoje, tá certo? Antes desses relógios atuais, existia também os relógios solar, a ampulheta, a clepsidra, o relógio mecânico e a pilha, o relógio de ponteiro e também o relógio digital. Vamos observar aqui cada um desses tipos de relógios que nós mencionamos. Observe aqui no nosso slide a figura de um relógio solar. Olha só, o solar é um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. Observe que esse tipo de relógio, eles ficavam expostos em praças, ali onde as pessoas poderiam observar o movimento ali do sol, né? O movimento da sombra, e através desse movimento da sombra em que esse relógio produzia, é que eles se orientavam por esse relógio. E a ampulheta? Olha só como era que eles realizavam ali também a contagem de períodos utilizando a ampulheta. A ampulheta, ela utiliza a areia e determina um período de tempo específico. Então, eles determinavam esse tempo, esse período, a partir do momento que essa areia, olha, se vocês podem observar, né? Vocês possam observar aí na nossa imagem, a areia vai escoando aí nesse vidrinho bem de forma fraquinha ali aos poucos, né? Ela vai escoando aí essa areia de um ponto a outro ali dessa ampulheta. Então, eles utilizavam para determinar um tempo específico, um período específico. E a clepsidra era também um tipo de relógio que utiliza água para a marcação do tempo. Olha só que interessante, gente. Olha, umas pessoas, elas usavam também muito a sua criatividade, né, para desenvolver aí esses instrumentos. E eles colocavam uma certa quantidade de água, e essa água, à medida que ela ia se esvaindo, nesse tipo um modelo de um cone, né, gente? Dessa forma, eles utilizavam para marcar esse tempo. Olha só, através do nosso slide, aí na nossa figura, como era esse tipo de relógio. Claro, gente, que até o momento, né, conforme a tia Alessandra disse, tanto o solar como a clepsidra eram instrumentos que eram ali colocados, né? Eles não podiam estar andando com esses instrumentos
consigo. Então, o relógio solar era colocado ali em praças e ambientes bem específicos para que se observasse ali a movimentação do Sol. E também a clepsydra era colocado em determinados locais ali de apoio para que todos pudessem observar ali esse tempo. Agora vamos para uns modelos mais atuais, né? Como é no caso aqui do nosso relógio digital. O relógio digital, ele marca o tempo de forma semelhante à do mecânico, mostrando as horas de diversas formas. Alguns colocam com os números diferentes, outros colocam as horas e os minutos, outros já acrescentam horas, minutos e segundos, e assim vai. Já o nosso relógio mecânico, ele apresenta vários formatos e versões. Olha só como são lindos, né, pessoal? Os formatos ali dos relógios mecânicos. Tem os quadrados de couro, tem também alguns, gente, caríssimos, né? Que são banhados aí a ouro. Então, o relógio mecânico também, ele é muito utilizado ainda hoje, né? Para que as pessoas possam observar aí a hora. Nós temos visto em relação ao tempo cronológico, em que as pessoas usam esses determinados instrumentos. Já o tempo histórico, ele é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Por esse motivo, ele é mais importante para o historiador que o tempo cronológico. Notem que ele é mais importante para o historiador, tá certo? Então, o tempo histórico, ele é mais importante para o historiador que o tempo cronológico. Por quê? Porque o tempo histórico, ele vai ser observado pelas mudanças, pelos acontecimentos, pelos fatos históricos. O tempo histórico, portanto, ele é marcado pelos eventos de curta e de longa duração. O tempo histórico, ele leva em consideração as modificações que ocorrem nos diversos grupos sociais, além do desenvolvimento das relações políticas, do comportamento das pessoas em relação à cultura, à economia e a outros aspectos da vida em sociedade. Vale salientar que o tempo histórico não é rígido. Portanto, é possível compreender a permanência de hábitos do tempo histórico anterior em algum tempo histórico posterior. Na verdade, essa relação é a que representa o diálogo entre o passado e o presente. Mas a história utiliza os dois tempos, o cronológico e histórico, para seu estudo, pois precisa registrar pelo tempo cronológico as mudanças identificadas pelo tempo histórico. Então, gente, é muito importante para a história a utilização desses dois tempos, tanto o tempo cronológico, como registrado ali datas, períodos, momentos, e também ao tempo histórico, em que indica essas mudanças, indica essas etapas. Agora, queridos,
Vamos para a nossa atividade no nosso livro, que está lá na página 117 e também na página 118. Vamos lá? Olha só, na página 117. O que é o que é? Olha só. Um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Então, gente, será que você sabe qual é esse aspecto fundamental para o estudo da história? Se você sabe qual é, escreva aí. Na próxima perguntinha, ele diz o seguinte: o tempo que é medido com precisão por instrumentos de contagem. Então, o que é o que é? Qual é o tempo que é medido com precisão por instrumentos de contagem? Se você tiver prestado atenção na nossa videoaula, eu tenho certeza que você já sabe responder essa pegadinha. E na última diz o seguinte: o que é o que é? O tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Olha só, a dica já está na frase, não é, pessoal? Então, respondam aí a primeira. Vamos agora para a segunda questão. Numere corretamente. Número 1, estiver falando sobre a ampulheta. Número 2, características da clepsidra. Número 3, sobre o relógio solar. Número 4, sobre o relógio mecânico. E número 5, sobre o relógio digital. Então, você vai observar as características que eu tenho nessa segunda coluna e você vai associar de acordo com essas que a tia Alessandra acabou de citar para vocês. Na página 118, você vai encontrar nesse diagrama as palavras calendário, data, ampulheta, relógio, cronológico e histórico. Então, você deverá encontrar nesse diagrama 6 palavras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Na quarta questão, você irá numerar corretamente. 1, se estiver relacionado ao tempo cronológico. 2, para o tempo. E 3, para o tempo histórico. Observe cada uma das características e numere corretamente. Já a quinta questão, você vai escrever a resposta a cada uma destas perguntas. No item A, qual é o tempo mais importante para o historiador? Lembra que a tia Alessandra falou que tem um tempo bem mais importante para o historiador? Então, agora você deverá escrever aí qual é esse tempo. Já no item B, como é marcado o tempo histórico? Como é que eu posso marcar o tempo histórico? De acordo com o que nós citamos para você aqui na nossa videoaula. Aí você deve procurar novamente lá no texto e colocar a sua resposta aqui no item B. Amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre as diferenças entre o tempo histórico e tempo cronológico. Saber diferenciar entre um e outro. E também, gente, que vocês possam observar que os dois tempos, eles são importantes, cada um com as suas características. Então, meus amores, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Grande beijo e um forte abraço.